Shalom Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, amados irmãos. Bom dia a todos nesta manhã de domingo. Nós estamos aqui para realizar a parte final do nosso estudo, o segredo e fonte da vitória, o rio das águas de Deus. Começamos esse estudo no domingo passado, terminamos hoje. Os irmãos devem estar estranhando porque nós estamos vivendo que o programa que eu estava usando antes, que não só eu apresentava o estudo, mas eu também aparecia na imagem, esse programa já não é mais gratuito, já não permite mais gravar e de forma ilimitada. Então, enquanto eu não for usar outro programa que faz isso também, eu estou fazendo essa gravação agora só com a imagem do estudo. Os irmãos vão acompanhar o estudo, vão ver os slides, vão ouvir minha voz, mas infelizmente não vão me ver. No outro estudo do outro domingo nós já podemos ver tranquilamente, nós vamos ver. Hoje vai ser assim, tá bom, meus irmãos? Lembrando que esse estudo está baseado em Ezequiel 47, 1 a 9. E nós falávamos sobre aquele anjo que apareceu ao profeta, sobre as águas que ele via que vinham debaixo do templo, dentro do templo, debaixo do altar, rio de Deus, sabe? E esse rio ia em direção ao deserto, em direção à terra de Israel. E o anjo media uma certa quantidade para ele caminhar. Mediu com a vara de medir 1.000 côvados, e ele caminhou depois mais 1.000 e mais 1.000 e mais 1.000, e à medida que o anjo ia medindo, ele ia caminhando nesse rio das águas de Deus, ele ia se aprofundando cada vez mais, até chegar ao ponto de ter que nadar, né? Mergulhar naquelas águas. E de um lado ao outro desse rio, assim que ele nadava e voltou por uma das margens, de um lado e de outro das margens desse rio havia abundância de árvores frutíferas e havia muito peixe também no rio. E até onde esse rio chegava, ia purificando tudo, inclusive as águas do Mar Morto, purificando as águas do mar. Então, com vários significados ali de produção de frutos, transportando para a questão espiritual nossa, e não fazendo um traçado do significado da profecia para Israel, mas a aplicação para a igreja. Nós falávamos sobre os frutos que o crente deve desenvolver e como ele deve se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, usando a alegoria das imagens ali. Aquele anjo medindo 1.000 côvados e fazendo o profeta andar aqueles 1.000 côvados. Depois mais 1.000 côvados, e assim durante 4 vezes. Na quarta vez, ele já não podia mais, não tinha condições de andar mais, mas tinha que nadar. Então tudo aquilo tinha aquele significado de aprofundamento nas coisas de Deus, na vida cristã. E alguém pode perguntar, mas o que é côvado, pastor Sérgio? Bem, o côvado era uma medida muito utilizada pelos povos antigos, inclusive pelos chineses, pelos romanos, por outros povos, e geralmente baseado no corpo humano. Aliás, tem algumas medidas baseadas no corpo humano, por exemplo, pé, polegada, palmo e côvado. Por que o côvado é baseado no corpo humano? Porque o côvado é a medida entre o cotovelo e o dedo médio, que é o dedo maior que nós temos na nossa mão. É o terceiro dedo, né? É o dedo médio. Então, da ponta do cotovelo até o dedo médio, é um côvado. Varia muito de pessoa para pessoa, mas se admite 45 centímetros, embora em alguns locais se admitiu até 50 centímetros para ficar tudo certinho, e os romanos chegaram a usar 52 centímetros. Mas a medida mais utilizada, inclusive pelos povos do Oriente Médio,
era 45 centímetros. Então, 1000 côvados dá 450 metros. E como o anjo mediu ali 4 vezes, então daria 1.800 metros, quase 2 quilômetros de distância. E nós vamos analisar agora, nessa parte final, aqueles mergulhos, 3 fases da profundidade. Eu digo 3 e não 4, porque na quarta vez que o anjo mediu, ele já não podia se movimentar, não podia andar mais. Nos primeiros 1000 côvados, a água dava pelos artérios dele dos pés, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, e depois ele já não podia mais andar, tinha que nadar. O que nós vamos analisar aqui são as 3 fases dessa profundidade e depois falar sobre a questão do significado de ter que nadar no rio. Pois bem, a primeira parte dos primeiros 1000 côvados que o anjo marcou, a água dava dos tornozelos. Trazendo essa figura para a compreensão nossa e para a aplicação cristã, aplicação para o crente, para a igreja, isso está relacionado com a nossa conversão, o início da vida cristã, as primeiras leituras da Bíblia que nós fizemos, as primeiras experiências, as primeiras orações. Aquilo que podemos considerar como o primeiro amor, o primeiro contato com os irmãos, com a igreja, o primeiro contato com a comunhão cristã e o início da vida cristã, se acostumando pouco a pouco com a vivência na igreja e nas coisas espirituais, conhecimento da Bíblia no início, aquela vontade de ler a Bíblia, de perguntar, de saber tudo, de ler e reler, e aquela curiosidade toda com respeito à religião. Então, as águas pelos tornozelos. Quando o anjo mediu mais 1000 côvados, mais 450 metros, a água dava nos joelhos. Já dificultava um pouco andar, né? É como você está no mar ou em qualquer rio e você entra com as águas até tornozelo, quer dizer, cobrindo os pés, você anda bem. Quando as águas estão nos joelhos, já tem uma certa dificuldade. E isso quer dizer o aprofundamento também das experiências, crescimento na oração, a pessoa vai aprendendo a orar. No início é aquela dificuldade, porque nós viemos, pelo menos a maioria, vem de ambientes em que se acostumava a rezar, que é repetir uma oração do mesmo modo, muitas vezes, ao longo de um certo tempo, reza. Então depois, agora no meio evangélico, aprende-se a orar. Então escuta como é que um ora, como é que um fala, repete uma palavra aqui e ali. Mas com o tempo se vai crescendo na oração e na intercessão, orando em casa, orando na igreja, até orando em público também. Na consagração, do mesmo modo, lendo mais a Bíblia, evitando o pecado, aprendendo a lidar com a tentação, aprendendo a entender o que significa provação e todas essas coisas relacionadas com o crescimento na consagração e na santificação. É quando o crente começa a dar testemunhos, aprende como é que é dar testemunho, contar a sua vida perante outras pessoas, distribuir folhetos, falar com alguém, enfim, começa a crescer. Isso tudo está ligado com a santificação, lógico. E ele vai crescendo nos estudos também. A Bíblia já vai se delineando à sua frente, o Espírito Santo vai falando à sua mente, mostrando as realidades, os irmãos vão ajudando e ele vai crescendo também na ministração de estudos, a água pelos joelhos. Na terceira fase, quando o anjo mediu mais 1000 côvados, a água dava pelos lombos, quer dizer, pela altura da cintura, quase não dá para andar, não é? E já é um aprofundamento na fé, nas virtudes,
aprofundamento na produção dos frutos espirituais, de uma vida diferente, de uma vida transformada, deixando cada vez mais as coisas que praticava que eram errado, que eram pecado, entendendo muito mais ainda o princípio da conversão, da regeneração, da transformação. É quando o crente começa a participar de acampamentos, acampamento de santificação, acampamento de avivamento, acampamento de estudo, de seminário, de vários assuntos, e já começa a auxiliar na escola dominical. Por exemplo, adolescente, tanto meninas quanto meninos, já começam a auxiliar no departamento infantil, nos clubes bíblicos, ajudar as professoras de escola dominical, os irmãos de mais idade, jovens ou adultos convertidos ou menos velhos, já começam a aprender também a ajudar numa ou noutra classe. É algo que vai crescendo cada vez mais. Começa pelos tornozelos, joelhos, depois pelos lombos e finalmente chega aquela fase que todos nós crentes em Jesus temos que procurar. É a plenitude do Espírito Santo e maturidade. É quando o anjo mediu mais 1000 côvados e ele não teve mais condições de andar, né? Não podia mais pisar com os seus pés no fundo do rio. Aí tinha que nadar. É quando o crente atinge aquela fase de crescimento, de maturidade. Claro que nós nunca vamos dizer, pronto, eu já cheguei na plenitude. Não tem mais como crescer, já estou maduro. Não, mas estará maduro. Até mesmo pelo próprio tempo de experiência cristã, nós vamos adquirindo mais sabedoria, vamos aprendendo a perdoar mais, a pedir perdão quando necessário, sendo mais tolerante com respeito às fraquezas dos outros, sendo mais compreensivo, mais moderado e mais moderador também, mais pacificador. Talvez sem aquela força do início, porque quando se começa lá com a água pelos tornozelos, a pessoa está com todo o vapor e quer pregar para todo mundo e quer fazer tudo de uma vez só, porque ainda não sabe os princípios dos mecanismos que regem o crescimento e o comedimento e o equilíbrio. Não sabe ainda. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo experiência e sabedoria. É quando o crente já está auxiliando nas pregações, começa a exercer cargos na igreja, liderança nos departamentos, presidente da mocidade, presidente da sociedade feminina, da sociedade masculina, o tesoureiro e assim vai, né? Superintendente da escola dominical. Já é um princípio de plenitude que só vai terminar com a nossa morte ou com o arrebatamento. Nunca alguém vai dizer, eu já cheguei a um ponto da santidade que não tem mais que crescer. Continuemos então. Amados, eu destaquei aqui o nosso valor e importância. Lembrando que esse valor e essa importância são agregados a nós através do novo nascimento. Não tínhamos nenhum valor antes, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos importância no sentido de que o Deus não podia nos usar. Éramos inúteis. Mas agora temos um valor agregado, uma importância agregada a nós, pela obra de redenção. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Como está em Romanos 8, 15 e 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa posição de herdeiro de Deus
e co-herdeiros de Cristo como se irmãos dele, é algo sublime, de um valor eterno agregado a nós através da justificação e da salvação em Cristo. E recebemos o espírito não de escravidão como éramos antes escravos, com medo, com pavor, com temor. Mas agora recebemos o espírito de adoção, fomos adotados, colocados como filhos adotivos e membros da família de Deus, com o DNA divino, espiritual. Como diz a Bíblia, santa semente. E baseado nisso podemos dizer Abba, Pai. A palavra Abba quer dizer paizinho. Podemos chamar Deus de paizinho. E é o próprio Espírito Santo que prova, testifica, comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e não podemos mais ser do mundo. Somos herdeiros de Deus. Interessante, herdeiros de quem não vai morrer, mas que reparte a herança conosco. Que é tudo quanto ele tem. E nós vamos herdar isso juntamente com Cristo. Mesmo sofrendo com ele aqui, do mesmo modo como ele sofreu e foi glorificado, nós também seremos glorificados. Além disso, a grande importância que nós temos para o mundo, para o ambiente em que nós vivemos, para a sociedade, é que nós somos o sal e a luz. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O sal tem duas finalidades: como tempero e como conservante, para evitar o apodrecimento. E nós estamos nesse mundo também para temperar o ambiente, para equilibrar. Nós somos o ponto de equilíbrio. Nós somos o ponto de moderação. Somos os moderadores deste mundo. Para que esse mundo não se acabe de uma vez, não se jogue de uma vez na imundície. E assim como o sal evita o apodrecimento da carne, a Igreja de Deus neste mundo evita o apodrecimento do mundo. E também evita que o mundo caia completamente nas trevas, porque nós somos a luz. Jesus Cristo é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele disse: vós sois a luz. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode esconder. Não se pode esconder também o testemunho do crente, a vida do crente, quem ele é. Uma luz, uma candeia, não é para ser colocada debaixo do alqueire. Alqueire aqui, no caso, significa um tipo de paneiro, né? Não é para ficar escondida, não. É no velador, no lugar apropriado para iluminar a casa toda. E alumiar todos que se encontram na casa. Assim a igreja, assim o crente, para iluminar esse mundo que está nas trevas. E que essa luz brilhe assim, desse modo, para que as pessoas vejam nossas boas obras, nosso testemunho, nossos frutos, nossa vida, nossa maneira de viver, de falar, de agir. E que glorifiquem a Deus que está nos céus. E que se convertam. E que se lhes abra uma oportunidade de entender que há um caminho de regeneração, de transformação, de restauração, de vida, de bênçãos. Somos raça eleita, propriedade exclusiva. Isso enaltece a obra de Deus em nossa vida e nos enaltece também, nos enobrece.
1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual objetivo? A fim de glorificar a Deus, mostrar a grandeza de Deus. Tudo quanto Ele é em nossas próprias vidas. Raça espiritual do nascido de novo. Não é raça no sentido de etnia, porque a raça que existe no mundo, a raça superior, é a raça humana. Desses terrestres, de diversas etnias, diversos povos, Deus separou um povo, que é a igreja. Alemães, brasileiros, portugueses, noruegueses, chineses, japoneses, judeus, de qualquer parte da terra, pessoas transformadas, nascidas de novo, para compor uma raça espiritual. Sacerdotes intercessores perante o trono da graça, ministradores da palavra, despenseiros da graça de Deus, nação de santidade e consagração, igreja exclusiva, onde só podem fazer parte os lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, feitos novas criaturas e novidade de vida. A porta da igreja, ou as portas das igrejas, estão abertas a qualquer pessoa para ouvir, para escutar a mensagem. Mas ela está fechada para qualquer pessoa que queira continuar com a sua vida imunda e de pecado. A igreja é exclusiva, não é inclusiva, não. Então aquele que é eleito, salvo, ele é regenerado, nova criatura, transformado e abandona aquela vida antiga. Se alguém quiser servir a Jesus, receber a bênção de Deus e continuar com a sua vida de pecado, esse alguém não pode pertencer à igreja, não. Pode pertencer a uma organização qualquer que se chama de igreja, mas da igreja do Deus vivo não será. E não será salvo também, não. A igreja é exclusiva. Só podemos pertencer a Jesus e a ninguém mais. Não se pode pertencer a Jesus e ao mundo, não. Porque é composta de eleitos, de escolhidos, de predestinados, por um ato de Deus que nós não sabemos como age, como é que acontece, e nem está na nossa alçada saber essas coisas. São coisas de Deus, são prerrogativas de Deus, da sua onipotência, da sua exclusiva autoridade, da sua determinação, da sua autonomia. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Então Ele resolveu eleger, predestinar, escolher e também dar oportunidade das pessoas dizer sim ou não para a mensagem, que é o livre-arbítrio, que nós não sabemos como ele começa ou ele termina. Deus somente tem essa prerrogativa. É o que nós chamamos de soberania. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo pela graça. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Lá em cima. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar para cima. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Quando o crente ora, quando o crente busca Deus, quando a igreja se coloca em oração, em consagração, em santificação, pedindo bênçãos, intercedendo, as bênçãos vêm. Porque elas estão nas regiões celestiais. O crente, quando está orando, ele está entrando nas regiões celestiais, exercendo o direito que só ele tem, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus nos concedeu direito de entrar no Santo dos Santos, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque ele nos escolheu
Antes da fundação do mundo. Não entendemos isso não. E nem é para entender. É só para crer. E para sermos santos e irrepreensíveis. Santos são separados para o uso próprio de Deus. Santos, irrepreensíveis, para não ficar sendo toda hora repreendido, castigado, ou servir a Deus só pela força. Ele nos predestinou em amor. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos, não. Primeiro, ele que nos amou e nos adotou como filhos. E aqui diz que é segundo o beneplácito. O que é beneplácito? É benevolência. Aquela capacidade de Deus ser bondoso e pela sua bondade, pela sua misericórdia, agir na vida de alguém, transformar alguém, para que ele seja louvado. E isso ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Não nos custou nada, não. Nesse amado nós temos redenção pelo seu sangue derramado, remissão dos pecados. Remir quer dizer tirar. Os pecados foram tirados. Redenção quer dizer salvação, justificação. Tudo pela riqueza da graça. Graça de Deus. Não nos custou nada. E a nossa futura glorificação. Eu separei em duas partes aqui, Apocalipse 21, 5 a 8, para analisarmos separadamente. A nossa herança eterna. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha só, herdeiro de Deus, filho de Deus, recebendo tudo. A água da vida, a árvore da vida. E aquele que promete cumprir. A nossa fé não é um salto do escuro, não, é uma fé racional. O Deus que jamais falhou e que tudo que o conto disse tem se cumprido, é o mesmo Deus que promete isso. Então, nossa fé está baseada na promessa dele, nossa herança eterna está baseada na promessa dele, é a certeza absoluta. E para esclarecer mais, ele diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Claro que são. Não são falsas, não. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Como se fosse do português. Ele poderia dizer: eu sou o A e o Z, que são a primeira e a última letra do nosso alfabeto, né? Mostrando que ele realiza todas as coisas. Mas isso para os seus filhos, né? Essa bênção é só para os salvos, só para os nascidos de novo, só para os regenerados. Mas quanto, porém, aos covardes, a segunda parte diz, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a perdição eterna. Meus amados, era para esse lugar aqui, dessa segunda parte, que nós deveríamos ir. Se Deus fosse agir com sua justiça. Mas ele deixou de lado até a sua justiça e exerceu o seu amor e cumpriu a sua justiça em Jesus Cristo, que era inocente, para pagar o pecado por nós, ser castigado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E o que nos aguarda depois da salvação são os prêmios que ele dará aos que melhor desempenharam o seu trabalho aqui depois de salvos. A salvação não nos custou nada, mas os prêmios especiais sim, a Bíblia chama de galardões, não sabemos quais são, estão reservados e guardados. Vida eterna temos, salvação também, mas temos que zelar por isso. O crente tem o dever de zelar, ninguém pode dizer assim: sou salvo, agora posso pecar, não tem importância, ele me perdoa. Não é assim não.
Nós não temos carta branca para pecar, não. Nós temos carta branca para pedir perdão, sermos perdoados e continuar nossa vida a partir de então procurando viver em santidade. Como agora, por exemplo, nós não estamos nos reunindo nas igrejas. Os pastores não estão de olho nos membros da igreja. Mas nós continuamos em vida de oração, continuamos em consagração, continuamos crentes dentro ou fora do templo, em qualquer lugar. Amados, essa é nossa garantia e é uma certeza absoluta. Não há nada que nos demova desses princípios nossos e do apego à palavra de Deus e à sã doutrina, o amor à igreja a qual nós pertencemos, o trabalho de divulgação do Evangelho, a conquista de almas, missões, santificação, tudo que está relacionado com a nossa vida em comum, para crescermos cada vez mais. Desejo a meus amados irmãos vitória sempre. Não se esqueça, mesmo nessa pandemia que estamos passando agora, que nos impede de nos reunir, mas nos reunimos em espírito. Estamos juntos em espírito. E cada qual cultivando a sua vida com Deus, mesmo nos encontrando só virtualmente e fazendo reuniões online. Shalom Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos os amados irmãos, um bom domingo na graça de Deus, que possamos em breve nos reunir novamente na igreja, no templo. Enquanto isso não acontecer, continuemos tendo essa garantia e certeza absoluta do que nós somos, do que representamos, do que Jesus Cristo é para nós e do que nós somos para Ele. Certo, meus amados irmãos? Que Deus abençoe, a graça de Deus seja com todos vós. Amém.